Boa noite. Bom, toda vez que a gente vai falar desse tema, que eu particularmente amo esse tema, sou capaz de ir para um espaço de meditação e ficar dias, meses e anos falando sobre esse tema, que é a questão de médium e mediunidade. Por que esse tema ainda me encanta? Eu estou falando ainda porque eu, particularmente, convivo com esse tema desde a minha infância. Porque antigamente, quando eu era criança, já espírita, as reuniões mediúnicas eram abertas ao público. Então, desde 8 anos de idade, eu comecei a participar, porque minha mãe não tinha com quem deixar, e levava os 4 filhos para essas reuniões. Meu irmão mais novo tinha 4 anos de idade, a Ana Lúcia 6, eu 8, e a mais velha 9 para 10. E isso fez com que a gente encarasse esse tema, mediunidade, de uma forma muito tranquila, muito natural, que eu acabei de fazer 60, negacionismo, 61 anos, queria continuar nos 60, mas já cruzei a fronteira, né? Nos 61 anos, então são 45 ou mais anos estudando de perto, desde a mocidade, a gente já começou a estudar na mocidade, junto com o livro dos Espíritos e todos os outros livros, o livro dos médiuns, né? Mas, e por outro lado, esse tema me encanta, porque quanto mais eu estudo, mais eu sei que nada sei, parafraseando aí o grande filósofo, só sei que nada sei. Né? Em termos de mediunidade, ainda é bem assim, porque é um universo fantástico. Não existe uma regra, todos os médiuns são assim ou assado. O que existe são pontos em comum que te caracteriza ou não como médium. Essa é a questão. E cada vez mais que a gente trabalha na mediunidade, eu particularmente trabalho desde os 18 anos, jamais parei ininterruptos, graças a Deus, porque cada trabalho mediúnico, hoje a Casa da Prece tem 3. Nós temos a fluidoterapia, nós temos 2 trabalhos fechados ao público, a chamada propriamente dita reunião mediúnica, antiga desobsessão, em que a gente faz atendimento, fraterno acolhimento ao desencarnado, que está numa situação, passando por uma situação difícil naquele momento, e nós temos a oração, que é a orientação espiritual para aqueles que enviam os nomes a pedido para oração. Às vezes você não recebe uma resposta sobre a sua situação, mas saiba que que ali foi feito e continuará sendo feito enquanto for necessário, e a espiritualidade apontar para a gente essa necessidade, todo um trabalho mediúnico em torno daquela questão que você coloca ali quando você envia o seu nome pelo nosso e-mail. Por que eu estou fazendo todo esse prelúdio, essa introdução, né? Porque o nosso tema de hoje é exatamente nessa questão. É uma pergunta, é uma análise, é um questionamento. Nós todos os seres humanos, somos médiuns, e é isso que a gente vai analisar. Olha, particularmente, sendo muito honesta, até porque trabalho com o livro dos médiuns já há uns 20 anos, acredito, ou mais, direto também, ininterruptos, né, como instrutora do livro dos médiuns, a gente poderia dar a resposta e ir embora, né? Porque, ou falar até mesmo sem trazer aqui um PowerPoint, porque é um tema que a gente convive com isso diariamente, né? Eu particularmente. Mas a gente fez até questão de trazer o PowerPoint, porque cada vez que a gente vai falar desse tema, médium, mediunidade, reunião mediúnica, trabalho mediúnico, atividade mediúnica, que seja, a gente vai ver que vão vindo novos elementos. Isso torna, assim, pelo menos para mim, um grande desafio e uma grande escola também, né? Próximo, por favor, Gustavo. Isso. Bom, se a gente quer saber o que é algo, a gente primeiro tem que saber o que significa esse algo, né? O que é um cachorro? Primeiro eu tenho que saber o que é um cachorro. Quer dizer, eu vou falar da vida de um cachorro. Eu tenho que saber o que é um cachorro. E aqui, como a nossa pergunta é a respeito de médiums, somos todos médiums, a gente tem que saber primeiro o que significa essa palavra médium. Então, do latim, a palavra original aí é aquele que está no meio do algo, que em inglês se fala between, né? Então, seria algo no meio. Então, essa caneta, né?
seria um médium. Ela está no meio. Médium é algo que está no meio. Entre esse copo e esse copo tem a caneta. Então, a caneta, nesse sentido lato, né, vindo do latim, seria médium. Esta caneta, nesse sentido, falando o sentido da palavra, da origem da palavra. Olha que interessante. Fui olhar, peguei em papel, o dicionário Roais, não foi nem no Google. Olha que interessante que eles já falam. Eles falam, segundo o Espiritismo, médium é a pessoa capaz de se comunicar com espíritos. Gente, que bacana! A gente que está tantos anos na doutrina, vê que um dicionário desse porte, né, utilizado os melhores concursos, mais intelectualizados do nosso país, né, eles já falam dessa questão, muito interessante. Né? Então, tanto do latim, é aquele que está no meio, intermediário, quanto pessoas capazes de comunicar com os espíritos. Próximo, por favor, Gustavo. Bom, o que é estar no meio intermediário? Mas está no meio intermediário de quê? Dos dois corpos? Não. Está no meio entre os dois planos. O plano material físico de nós que estamos aqui no virtual e no presencial encarnados, e o mundo espiritual, ou seja, desses irmãos que estão aqui com certeza desencarnados, que nem todos os vemos agora, porque nem todos temos a mediunidade de vidência, né? E alguns que têm também, de repente, agora não estão vendo, porque não é necessário. Então, o médium é aquele que está entre os dois mundos, o material, o encarnado, e dos desencarnados, o plano espiritual. Né? Então, nós trouxemos aqui uma figura que acho assim que fica muito claro. Quem é o médium nessa reunião? Nós temos aqui 3 encarnados e esse senhor que está em pé, desencarnado. Quem é o médium dos 3? Os outros 2 eu não sei, mas com certeza eu posso afirmar que esse senhor de óculos é um médium. Por que ele é um médium? Porque ele está servindo de intermediário. Ele é um meio entre o mundo dos espíritos, representado por esse espírito desse senhor barbudo, e o mundo dos 3 encarnados, incluindo o médium. Então, nós temos esse senhor aqui de óculos como um médium. Ele recebe informações do espírito desencarnado, que está no mundo dos espíritos, e repassa a informação, a mensagem para o nosso mundo carnal, de nós espíritos que estamos encarnados. Então, o médium, ele recebe a informação de quem? Do mundo dos espíritos, e repassa a informação para o nosso mundo encarnado. Isso acontecia com Chico Xavier, né? Quando ele psicografava. Então, aquele conteúdo dos livros não é do Chico. Então, esse senhor de óculos poderia ser o Chico Xavier. E o Chico Xavier estaria com um lápis na mão. À medida que o espírito ia falando ou ditando, o Chico ia escrevendo, ou, dependendo da mediunidade do Chico, que a gente sabe que esse era o caso, na maior parte do tempo, o espírito pegava a própria mão do Chico e ia escrevendo. Né? E Chico, então, por isso que as obras psicografadas na doutrina espírita não são do médium. Então, todas aquelas obras de 400 e tantos livros do Chico não é um material produzido pelo Chico. Chico, sim, teve um papel fundamental. Qual? Intermediar, trazer essa mensagem dos espíritos para que a gente pudesse, como a Fran acabou de ler aqui, a mensagem do Emmanuel. Por isso, o Chico nunca quis um centavo desses livros, nem podia querer. Porque a produção intelectual não é desse senhor de óculos, é desse espírito. Tudo que esse senhor está aqui falando, que ele está supondo que é psicofonia através da fala e não psicografia através da mão,
tudo isso que está sendo dito não é dele, não é uma produção própria do médium, é desse espírito aqui, seja o que quer que esteja sendo dito. É do espírito e não do médium. Daí nós, na doutrina espírita, não cobrarmos por nada, nem por fluidoterapia, nem a oração, nem nos trabalhos mediúnicos, nem em nenhum livro produzindo de forma mediúnica, que a produção intelectual não é do médium, tá, gente? Isso foi só um parênteses aqui para ficar bem claro. Então, voltando, o médium, ele recebe e transmite a informação do mundo espiritual para o nosso mundo dos encarnados. Próximo, por favor. Bom, a gente pode fazer a comparação do médium com uma antena. Tem antena aí, Gustavo? Tem, tá. Eu sabia que tinha um temporizador. Aliás, essa antena eu peguei de uma das palestras do Gustavo, quando ele falou da sintonia aqui espiritual, mental e espiritual, né? Então, ele sabia até melhor do que eu, né, Gustavo? Então, nós podemos sim, quando o Gustavo trouxe essa figura de comparar, de falar da questão nossa sintonia com os espíritos, nossa, excelente analogia, comparação. Comparar a gente com antenas, o médium com antenas. O que faz uma antena? Ela recebe as ondas, decodifica, ou seja, coloca ali numa linguagem apropriada e emite. E às vezes não, às vezes ela recebe e envia direto o canal. A mensagem é a mesma coisa. Se aqui, ao invés de antena, tivesse um médium. O médium, ele recebe as ideias, as informações, e ele também decide se ele fala exatamente o que chegou para ele ou ele muda um pouco o formato. Por exemplo, numa reunião mediúnica, se chega um espírito desequilibrado, em sofrimento, em desarmonia íntima, querendo falar algo que não é adequado, o médium educado e que estudou e se preparou para exercer a mediunidade, ele vai filtrar. Ele vai falar tudo de uma outra forma. Ele vai dar a entender que aquele espírito não está satisfeito, mas com outras palavras, tá bom? Então, vamos lá. Por favor, Gustavo. Isso. E aí a gente se pergunta. Bom, médium é como se fosse uma antena. E aí a gente pergunta, todos nós temos essa antena? A gente tem alguma antena? Bom, gente, eu grifei, porque foi em 1945. O espírito André Luiz, pela primeira vez, descreve um médium, seria aquele senhorzinho de óculos. Senhorzinho, eu sou o quê, né, gente? Aquele senhor, né, gente? Olha eu, querendo fugir, né? Nada como termo. Bom, aquele senhor, né, médium, ele descreve um médium em plena atividade mediúnica. Então, é como se André Luiz descrevesse aquele senhor que a gente viu agora há pouco como médium, né? E o que ele observa? Gente, no livro, isso está no livro Os Missionários da Luz, Psicografia do Chico, essa passagem é fantástica, porque quando ele descreve, dá a impressão que você também está vendo. Dá a impressão até que você está vendo alto, médium aqui na cadeira, e você está visualizando, tal assim, a forma como André Luiz descreve para a gente. Para quem não conhece, gente, André Luiz é o mesmo autor do Nosso Lar, né? Teve o livro Nosso Lar, depois Os Mensageiros, Missionários. Ele observa, então, que tem uma glândula no cérebro deste médium, ele não diz, não me lembro que é pineal, eles chamam acho que de epífise na época, se não me engano, mas é a mesma coisa, pineal, se transformando. Então, ele olhando aquele médium, trabalhando ali mediunicamente naquele momento em que um espírito atua sobre o médium, para o médium passar aquela ideia, o que o espírito quer passar de informação, ele observa que no cérebro tem uma região e tem uma glândula, que a gente sabe que é a glândula pineal, ela se transforma em um núcleo radiante. Em derredor, seus raios formam um lótus de pétalas
sublimes, de pétalas sublimes, tá? Próximo, por favor. 45. Aí a gente vai lá e pergunta para a ciência. Porque para a gente analisar esse tema hoje, a gente tanto tem que buscar o que a doutrina espírita nos diz, porque nós é que somos uma casa espírita, isso aqui é um estudo, uma palestra espírita, né? Mas também temos que usar a lógica e a razão e ver o que a ciência fala. Transcorrido aí de 45 para cá, o que a ciência tem a dizer sobre isso tudo, né? Então, a ciência, através desse neurocirurgião, Leandro Flores, ele define o corpo pineal, ou glândula pineal, ou epífise, antigamente chamavam de epífise, é uma estrutura com o tamanho de um grão de arroz cozido, pequenininho, peso aproximado de 0,5 gramas, a qual está localizada na porção mais central do crânio, em uma região encefálica denominada diencéfalo, mais precisamente no hipotálamo. Então, esta glândula que André Luiz descreve em 45, ela existe, né, no corpo humano, no ser humano, no cérebro. É extremamente pequenininha esta glândula. Próximo, por favor. Aqui está, a gente trouxe uma figura que também foi tudo da palestra do Gustavo, né? Da glândula pineal, bem lá dentro do nosso crânio e nessa região do encéfalo, etc., que citou o doutor, o neurocirurgião. Próximo, por favor. Bom, continuou André Luiz nos Missionários da Luz, 1945. Esta glândula que ele via, epífise, segrega hormônios psíquicos ou unidades forças que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. A pineal é a glândula da vida mental. André Luiz, em 45, então, vem e diz que a pineal é a glândula da vida mental dos seres humanos, que preside os fenômenos nervosos da emotividade, agindo como a controladora do mundo emotivo e sendo o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Próximo, por favor, Gustavo, 45. Isso. Gente, em 1958, 13 anos depois, um médico encarnado, ou seja, a ciência terrena, vai lá e descobre, sim, que esta glândula pineal, epífise, como queira chamar, produz aquele hormônio do sono, a melatonina. Isso já é conhecido. Estudos experimentais começaram, então, eles começaram a investigar a medicina terrena, a partir de 58, a ligação entre a glândula pineal e a saúde mental. Nós estamos falando agora de ciência, através desse neurocirurgião, doutor Leandro Flores. Aí ele diz que, mais recentemente, a melatonina pode ser importante na depressão. Então, eles estão investigando o uso da melatonina como um antidepressivo. Na esquizofrenia, que realmente, quando eu era criança, tinha essa dúvida, até no meio espírita, todo esquizofrênio é médium? Por quê? Porque o esquizofrênio, ele fala com pessoas, vê pessoas, né, quando ele está em crise, em surto, ao longo de muitas horas, que ninguém vê. Aquele filme Mentes Brilhantes, aquele grande cientista que ganhou, o John Nash, né? Que ganhou o Oscar, gente, que ganhou o Nobel, né? Que ganhou o Nobel na teoria dos jogos, exatamente, bastante usado, inclusive, na economia, na engenharia de produção hoje. Ele conversava com o invisível. Então, quando eu era criança, adolescente, eu lembro que ficava essa dúvida, todo mundo perguntando, esquizofrênico, mas pode ser que sim, pode ser que não, seja médium ou não. Mas, gente, olha que fantástico, eles também estão usando a melatonina na questão das demências degenerativas, por exemplo, o Alzheimer.
Ou seja, a gente vê a extensão. Isso, gente, nós estamos falando de ciência, de medicina, tá? Toda hora que eu estou botando André Luiz, estou colocando em vermelho, para mostrar que ele está falando dos espíritos, a visão dos espíritos. Aqui é da ciência humana. Então, a gente vê a importância desta glândula pineal tão pequenininha, o tamanho de um grãozinho de arroz cozido, que deu aquela estufadinha, né? Na nossa vida, né? Atualmente, a neuropsiquiatria avança para confirmar André Luiz quanto a essa relação glândula pineal e saúde mental, para saber se realmente a glândula pineal é a glândula responsável pela nossa saúde mental, né? Então, os estudos já estão mostrando que sim, que provavelmente ela é a glândula da vida mental nossa. Próxima, por favor, Gustavo. Inclusive, essa descoberta em 45 por André Luiz, da pineal secretando esse hormônio, né, que ele descreve ainda mais detalhes, deu a ele um prêmio alguns anos atrás. Procuraram André Luiz, ninguém encontrou André Luiz, aí o Chico Xavier que ganhou o prêmio no lugar do André Luiz, se não me engano, é César. O Chico já tinha até desencarnado, não é? Acho que o Chico já tinha até desencarnado, então foi um prêmio póstumo. E quem deu não foi o Brasil, foi uma associação médica internacional de neurocirurgia, etc. Né? Por quê? Porque ele foi o primeiro no livro Os Missionários a falar disso. E vocês veem que Chico era médico. Porque como que Chico, um analfabeto, só com a 3ª série primária, ia descrever um negócio assim de uma complexidade gigantesca. Então, aquilo não era realmente do Chico, né? Aquilo era do espírito André Luiz que estava passando a informação para o Chico, que é a antena, é o intermediário, é o meio para nós, em forma desse livro, né? Então, tanto André Luiz quanto a ciência, e não é só nos missionários, no livro do André Luiz, No Mundo Maior, 47, Evolução dos Dois Mundos, 58. Então, tanto essas obras do André Luiz na psicografia do Chico, quanto pelas palavras, análise do doutor Leandro, esse neurocirurgião, eles concordam que a glândula pineal, as funções dela é a saúde mental, função reprodutiva. Incrível! Eu não sabia, descobri hoje. Ontem, inclusive, nós estávamos conversando com alguns colegas sobre isso. Se a glândula pineal tinha ou não influência na questão da reprodução. E tem. Eu não sabia. Eu descobri lendo os artigos desse doutor Leandro. Tem. E também a função endócrina, responsável por produção de hormônios, etc. Inclusive, alguns dias atrás, a gente pediu para a Ana Lúcia verificar, conversando. Aí eu falei, Ana, pesquisa no Google, doutor Google, né? Sabe tudo. Se a glândula pineal tinha alguma influência no sistema ósseo. Porque ao longo da nossa vida na doutrina espírita e nos trabalhos mediúnicos, a gente observa, sim, que muito médium tem uma tendência a ter problemas ósseos. É joelho, cura o joelho, vem o cotovelo, cura o cotovelo, vai o ombro, né? Principalmente aqueles que não exercem a mediunidade. Aí, meu amor, aí pode esperar. Se for uma mediunidade muito ostensiva, vai dar uma lascada no sistema ósseo. E a Ana Lúcia falou, né, Ana, que realmente a medicina está investigando isso, essa correlação. Fosfato de cálcio. Por causa, sim, aí ontem a gente concluiu essa conversa, até uma parte, porque na pineal tem muito cálcio, né? A gente vai ver daqui a pouco. A hepatia. Vamos lá, próximo, por favor, Gustavo. Tá, Conceição. André Luiz viu a pineal do médium em exercício, em trabalho. A gente já sabe o que é a pineal, sabe as principais funções, só não vimos a estrutura dela com o microscópio. Daqui a pouco nós vamos ver, né? Então, o que tem especificamente a ver glândula pineal com mediunidade? Como fazer uma correlação direta, né? André Luiz, nessas obras, observa que a glândula pineal, no corpo de todos nós, todo ser humano tem a glândula pineal, tá? É o órgão
do médium que ele estava observando, que era responsável, isso a gente já viu, pela comunicação entre os dois mundos, o espiritual e o nosso mundo material. Doutor Sérgio Felipe, que é médico e pesquisador da USP, porque é importante falar, gente, que sobre esse assunto, pineal e mediunidade, tinha alguns anos atrás, uns 5 anos atrás, agora eu estou desatualizada, mais de 100 teses de doutorado no mundo afora, não era só no Brasil. No Brasil, esse trabalho começou com a doutora Marlene Nobre, de São Paulo, que desencarnou há poucos anos atrás. Ela criou a Associação Médica Espírita e depois a Associação Médica Espírita Internacional, buscando pesquisar, estudar essa relação pineal e mediunidade dentro dos institutos de pesquisas e universidades no mundo afora. Então, ele diz, segundo lá os relatos dele após finalizar a tese de doutorado dele, é que a pineal é um sensor capaz de ver o mundo espiritual, como se fosse um sensor de presença, né? Não tem um sensorzinho de presença, apaga a luz, acende a luz, você até brinca assim, né? Vamos ver se a luz acende. É um sensor, né? Então, é tipo um sensor de ver o mundo, de enxergar o mundo espiritual e coligá-lo com a estrutura biológica. Ou seja, ela capta, é a antena, ela capta o sinal e a gente decodifica aqui, eu acho que é aqui, tá, gente? Na região frontal do cérebro. Eu não sou da área e não entendo nada da área. Pouco que eu entendo é isso aqui. Então, a pineal, ela vive os dois mundos, ela vive o dualismo, as duas realidades, o espiritual e o material. Claro, gente, tinha que ter algo em nós, em todos nós, que a gente continuasse, vou botar meu pé que ninguém vai ver, mas que a gente continuasse com o pezinho lá do mundo, do nosso mundo, porque nós somos espíritos imortais. A nossa vida verdadeira não é encarnado, é desencarnado. A gente encarna enquanto precisa amadurecer e crescer. Espíritos do escol de Jesus, que já é perfeito, não precisam mais de encarnar. Ah, mas Jesus veio até assim, em missão. Foi assim, um período curto, em missão de grande importância. Só encarna para auxiliar, de vez em nunca. Porque eles têm tarefa muito maior na espiritualidade do que ficar cuidando de bebês espirituais como nós, crianças ainda levados que somos, né? Então, o cérebro, ele capta um magnetismo externo, essas ondas externas, essas energias, essas presenças espirituais através da pineal. Próximo, por favor. Aí a gente se pergunta, todos nós temos glândula pineal? Não precisa responder. Todo ser humano precisa e tem a glândula pineal. Todos temos a pineal. E aí a gente pergunta, peraí, Conceição, se todos temos a pineal, se a pineal é a antena, se a pineal é o meio entre os dois mundos, espiritual e material, conclusão lógica e simples. Todos somos médiuns, porque todos somos capazes de sentir o outro mundo e passar as informações para este mundo, nem que seja calado, mas o nosso cérebro vai processar essas informações. Então, a gente recebe, capta e absorve ou passa adiante a informação. Então, todos somos médiuns. Próximo, por favor. Então, Kardec, no livro dos médiuns, esse livro maravilhoso aqui, capítulo 14, ele define todo aquele que sente num grau qualquer. Uns vão sentir pouco, outros um pouco mais, outros muito, outros demais, como Chico, Divaldo, Dona Ivone Pereira, quando estava encarnada, sempre um grau qualquer. A influência dos espíritos. Ora, Gustavo também, na última palestra dele, se não me engano, ele veio falar exatamente da influência dos espíritos em nossas vidas, que é comum, que é natural, porque nem todos entendem que desencarnaram e vão ser encaminhados para colônias espirituais, postos de auxílio espiritual,
Então, muitos ficam ainda entre nós, e tem os bons espíritos que Deus, Jesus, Maria, esses espíritos iluminados, nos enviam para nos auxiliar. Então, todos sofremos a influência, né? Então, todo aquele que sente no grau qualquer influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Todos nós sentimos, todos nós temos opinião, por definição, somos todos médiums. Essa faculdade é inerente ao homem. Por que que ele já dizia isso, gente? Em 1161, que ele não tinha ideia da pineal. Tinha ideia da pineal, né? Já devia ter ouvido falar aqui, René Descartes falava lá na França, filósofo, né, no século XVI, XVII, ouviu Galo Camargo, tinha isso, né? Então, mas também não é ele que escreve, são os espíritos que estão ditando isso aqui, e Kardec coloca no resumo. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Não é um privilégio, porque todos temos a pineal. Então, gente, como a gente falou, no sentido geral, macro, porque daqui a pouco eu não vi o micro, nos sentidos particulares da questão, todos somos médiuns. Tá? Porque todos sofremos a influência dos espíritos, como o Gustavo falou na última palestra dele, que já vai entrar, acho que essa semana, quinta-feira, no nosso YouTube, vocês podem lá rever. E, lembrando, todos nos comunicamos com o mundo dos espíritos. Ah, Conceição, não, morro de medo. Você sim, porque você ora. Quando você ora, seja falando, verbalizando, seja mentalmente, quando você fala, Jesus, me ajuda, você já está estabelecendo uma comunicação. Então, nós podemos, sim, todos, nos comunicar com o mundo dos espíritos. Podemos e fazemos, porque nós oramos, cada um do seu jeito. Um é só, Jesus, Maria, São Pedro. Não tem problema, mas está buscando o contato e a comunicação. Mas nunca respondem, não. Gustavo também trouxe isso aqui, respondem sim. Muitas vezes nós é que estamos com o ouvido entupido, entre aspas, e não queremos ouvir, né? E todos nós temos intuição, né? Nossa, eu sinto, eu vou fazer isso. Não, algo está me dizendo para não fazer. Que algo está dizendo para eu não fazer? Você não sabe explicar. Você não tem. Essa pessoa pergunta, quem está te dizendo? Eu não sei. Algo, sinto algo. Sinto algo. Isso é influência dos espíritos. Que Gustavo trouxe aqui, que pode ser uma influência boa, bom e ruim a gente não gosta de usar. Vamos usar um termo mais científico. Positivo ou negativo? Depende de nós. Com quem eu estou me comunicando, né? Sintonizando. Isso. Mas, gente, então, todos somos médium, porque todos podemos orar, todos temos intuição, que nada mais é que a informação do mundo dos espíritos chegando até nós. Espero que todos tenham boas intuições, sempre positivas, todos buscando sempre a melhor sintonia com os bons espíritos. Mas, continua Allan Kardec. Vamos lá. Allan Kardec continuou. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles que, a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos claros, inequívocos. Não foi coisa da nossa mente. Eu vi, eu ouvi, eu senti, de certa intensidade. O que, então, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Gente, muito importante, né, que a partir deste momento no Livro dos Espíritos, quando Kardec coloca essa frase dos Espíritos, Livro dos Médiuns, quando Kardec coloca essa parte, dali para frente a gente entende que Kardec vai estar denominando, chamando de médium, somente um grupo de pessoas que tem pineal como todo mundo, mas a pineal funciona, trabalha de uma forma mais caracterizada, que produz comunicação com o mundo dos espíritos de uma forma mais clara, sem dúvida alguma, de forma também com uma certa regularidade. Por exemplo,
é muito comum quando a gente... Nossa, é muito... Eu falei que eu adoro esse tema, né, gente? Segure. É muito comum, porque é tanta coisa interessante, né? Muita coisa, né, Lu? Quando a gente perde um ente querido, é muito comum a gente, às vezes, sentir a presença. Só que depois passa. Você sente uma vez, só vai sentir outra presença dali a 2 anos, 3, 5, 10. Médium, segundo a denominação que Kardec passa a adotar, não. Não é. Porque é uma coisa espúria. Não tem regularidade, não tem frequência naquela comunicação, então ela não se caracteriza também muito bem. Pode ter sido, eu vi, senti meu avô, mas pode ser uma impressão. O médium não, aquele que tem mediunidade fica claro, é inequívoco que ele viu. Lembrando que a gente não vê com esse olho, o médium não vê com esse olho, tá? Porque eu já fiz experiência comigo mesmo. Se você fixa o olho, você perde a imagem, tá? É muito interessante. Durante anos, né, eu ficava assim, eu vi ou não vi, eu vi ou não vi. Aí eu comecei a fazer certos experimentos comigo mesmo. Mas isso, se algum dia vocês fizerem o livro dos médiuns, a gente vai conversar mais sobre isso. E aí ele continua, que então depende de uma organização pineal. Mas Kardec não sabia, e os espíritos viram que naquela época não tinha sentido falar de pineal ainda. Porque vocês veem, falaram em 45. 13 anos depois, a ciência já começou a investigar, né? Mostrando que tinha tudo a ver, e hoje continua investigando. Né? Pineal. Mas mais ou menos. Espera aí. Então, além de Kardec, a partir daqui, colocar como médium, quando a gente diz fulano é médium, a mediunidade, essa comunicação dele com os dois mundos ocorre de forma muito clara, com uma certa frequência e muito bem caracterizada, tem as características dessa comunicação. Além disso, então, a gente já formou 2 grupos. Todos somos médium no sentido geral do termo, porque todos podemos nos comunicar com os espíritos. Mas dentro desse, todos encarnados agora aqui na Terra, tem os pineal, tem um grupo que ele passa a chamar de médium, que tem as características claras, intensas, com frequência. Frequência não quer dizer toda hora não, tá, gente? Porque se a gente ficar vendo o mundo espiritual, ouvindo toda hora, a gente surta. A gente tem que viver na Terra. Tem a hora e o lugar para a gente estar entrando nessas comunicações, né? Isso é de forma equilibrada. Aí ele separa esse grupo, tá? Isso aqui agora são os médios, porque se encaixam. Tá? Dentro desse grupo, que agora passa a se denominar médiuns, no sentido estrito da palavra, alguns têm mais ou menos intensidade na mediunidade. Então, são todos antenas bem caracterizadas, bem marcadas, etc. Ok. Só que algumas antenas pineal funcionam de forma mais intensa, outros menos. Daí, no popular, dizer, ela é médium forte, ele é médium fraco. É nesse sentido, tá? Próximo, por favor. Bom, qual é, então, esse órgão que nós temos em nosso corpo, né? Mais ou menos que nos deixa ser mais sensitivo ou menos sensitivo? A pineal. Dentro da pineal, a composição química da pineal é basicamente os cristais de apatita, que o Gustavo trouxe essa foto de uma pedra de apatita. Né? Se você pega o microscópio e joga aqui nesse cristal, você vai ver exatamente isso aqui, né? Os átomozinhos formando as células, os cristais de apatita, né? E aqui você tem, então, vários, e tem a pedra de apatita. Então, aqui está a pineal, e aqui, ampliando a pineal, a gente vai ver isso aqui. Isso aqui é foto da medicina, tá? Isso aqui não é foto de nenhum livro espírita, isso aqui é comprovação científica, tá? Dissecaram a pineal, e ao dissecar a pineal, botar no microscópio, é isso aqui que a gente vai ver, tá? Então, essa pineal forma cristais de apatita. Conforme a quantidade desses cristais na sua pineal,
vai fazer com que você, que já foi caracterizado como médium, segundo a última colocação do Allan Kardec, vai fazer com que você seja um médium mais sensitivo, mais intenso, com uma mediunidade, como diz no popular, mais forte do que o outro que tem menos cristais de apatita. Chico Xavier, com certeza, tinha muitos cristais de apatita. Dona Ivone Pereira, né? O Divaldo Pereira Franco, porque são médicos. José Arigó, lá da década de 50, 60, que se falava muito, são médiums muito ostensivos. Então, tem mais cristais de apatita. Se eu tiver mais do que eles, eu sou ainda mais sensitiva do que eles, né? Eu sou mais ostensiva. Se eu tiver menos, eu sou menos sensitiva, menos ostensiva. O que isso significa? Quanto mais cristal de apatita, mais potente é a minha antena. Então, eu poderia comparar uma super antena de satélite com a antena na TV da gente. Mexe para cá, mexe para lá, roda a antena, para ver se pega o sinal, né? Então, é comparar os dois, tá? Então, essa questão, aquele grupo que Kardec separa e diz bem marcada, bem intensa, bem caracterizada, eles têm uma quantidade mínima de cristais que faz com que eles sejam diferentes da média, do restante da população. Então, eles são caracterizados como médiums, aqui usando o termo colocado por Allan Kardec, no termo mais estrito do tema, sendo que todos somos médiums, todos temos os cristais. Então, todos temos. E estudando esses cristais, a ciência humana sabe que ela apresenta características muito boas para a antena, né? Então, isso fecha toda essa conversa da gente em torno de pineal, né? Então, todos temos, né? Mas a partir de acima de um certo nível, foi caracterizado como médium. E nessa gama caracterizado como médium, nós temos várias gradações. Ah, Conceição, e como é que rolou isso? Ah, gente, pergunta para o Papai do Céu, né? Pergunta seu espírito anjo guardião, porque, né? Geralmente a gente sabe, segundo o titio Emmanuel nos diz, que médium é aqueles que tiveram muito poder em outras existências e não souberam usar. E caíram. Caíram tanto que, além de vir com os 5 sentidos, olfato, etc., tato, vem com esse 6º sentido. E aí vocês veem as consequências daquele médium cheio de cristal de apatita, com uma antena gigantesca, e não produz nada positivo com esse potencial que ele tem. Aí são pessoas, aí você sente realmente que a vida mental da pessoa é complicada. As doenças, o meu velho pai desencarnado dizia que eram ziqueziras, que médium tem ziquezira, né? Ainda mais o médium parado, porque a gente vê o potencial da danadinha do tamanho de um grão de feijão estufado. Arroz. Próximo, de arroz. Próximo, já botei feijão, gente. Acho que é do Chico. Devia ser bem grande. Então, vamos lá, gente, para a gente ir encerrando. Então, a gente viu que a mediunidade é uma faculdade, é um dom de percepção sensorial, ou seja, de sentidos. Então, vocês começam também a perceber que mexe muito com o nosso íntimo. Logo, ele necessita de um órgão que capta e que interprete. A glândula pineal é esse órgão, é essa antena que possibilita com que um encarnado veja, perceba, sinta, ouça, intua o outro mundo, o mundo espiritual. E já falamos, tinha que ser assim. Porque, caramba, Deus ia falar, valeu aí, galera, vou mandar vocês encarnar num planeta, esquecem o mundo a qual vocês pertencem. Não, gente. A gente ficou com um pezinho fincado no mundo dos espíritos. Através de quê? Papai do Céu colocou a pineal. Estrategicamente, né? Que planejamento. Nossa, meu Deus, isso aqui é a inteligência suprema, né? Então, é natural.
Assim como antena, um telefone, um celular. Ela capta as ondas, não que vêm da Claro, da Oi, etc., da Vivo, etc., mas ela capta as ondas que vêm do mundo espiritual. Daí a importância daquela palestra última do Gustavo, que é a sintonia mental e espiritual. Diga-me com quem andas que eu direi quem tu és. Não tem esse ditado? Pois é. No campo mental, isso é de fundamental importância, né? O lóbulo frontal faz a análise crítica da mensagem, interpreta, como nós falamos, se for para falar algo inadequado ou escrever, o médium que estudou e se educou sabe que ele não pode fazer daquela forma. Então, ele interpreta. É como se você fosse um intérprete de línguas, a pessoa está falando numa outra língua, em latim, por exemplo, algo inapropriado para o ambiente que vocês estão. Então, se você vai traduzir para o português, você vai interpretar, passar o que aquela pessoa em latim quer dizer, mas cortando algumas palavras. Então, interpreta, auxiliado pelas demais áreas encefálicas. É a doutora Marlene Nobre que coloca isso daí. Então, gente, quanto mais cristal de apatita pineal tiver, maior é a nossa capacidade de captar essas ondas, né? Então, se você acha que você pode se enquadrar como médium, a nossa sugestão para você é: busque estudar a base da doutrina espírita, porque não adianta você chegar e ser jogado numa reunião mediúnica sem qualquer noção do que está acontecendo ali. Então, primeiro você precisa estudar a doutrina, a base, né? Aqui na Casa da Prece, por exemplo, nós temos 3 livros antes do treinamento mediúnico. Introdução à doutrina espírita, para quem não tem noção nenhuma. Depois, Livro dos Espíritos. E, por último, esse livro querido aqui, que é o Livro dos Médiuns, né? A partir disso, é que a gente vai para um treinamento mediúnico durante um ano, que a gente chama de desenvolvimento mediúnico, que começa exatamente trabalhando, despertando em você essas sensações, a possibilidade de captando esse mundo dos espíritos, mas de uma forma muito suave, muito tranquila. São 5 módulos, 5 passos, 5 fases, tudo muito tranquilo, de forma muito natural. E aqueles que têm a mediunidade, conforme Kardec colocou ali, de forma bem caracterizada e etc., vai sentindo todas essas fases de uma forma mais intensa do que aqueles que estão ali no desenvolvimento mediúnico e não estão sentindo de forma tão intensa, né? E aí, sim, depois desse um ano, é que a gente aqui na Casa da Prece passa a fazer parte de alguma das tarefas mediúnicas da casa, porque aí nós vamos estar seguros, tranquilos, e temos um ano meio que para desabrochar, ou calibrar, ou equilibrar, ou harmonizar, ou realinhar a nossa pineal querida. Tá? Então, fica o convite para 2024. Nós temos um nivelamento, que é um testezinho rápido, porque não faz sentido. Se você já tem conhecimento do Livro dos Espíritos, não faz sentido você começar da introdução à doutrina, né? Porque você vai perder teu tempo e o instrutor não vai conseguir passar nada para os outros, porque você vai vir com perguntas já de nível avançado, né? E se você já tem nível Livro dos Médiuns, aí vai para o desenvolvimento, etc. Né? Então, se você acha, lembrando que uma reunião mediúnica, todos esses trabalhos mediúnicos, nós falamos 3 da Casa da Prece e qualquer outro, não é feito só de médiuns, como Kardec colocou ali. Né? A gente precisa de equipe de sustentação, a gente precisa de dialogador, a gente precisa de vários outros componentes. Então, os que fazem desenvolvimento mediúnico, nem todos têm a mediunidade ostensiva, né? Como se chama, ou seja, aquele segundo grupo que Kardec coloca ali de forma mais clara, etc. Né? Mas nem por isso, no nosso desenvolvimento mediúnico, a gente também não tem pessoas que não têm a mediunidade assim, bem caracterizada, bem marcada, mas são fundamentais também. Porque, como nós dissemos, todos temos sensibilidade, todos podemos vibrar, orar, e todos nós, sem dúvida, temos intuição.
Por isso, gente, vamos harmonizar, vamos sintonizar bem, né? Sintonia bem fina cada vez mais, a nossa pineal, para que a gente possa estar sempre em contato, ouvindo, sentindo, cada um num grau, no seu grau próprio. Não existe competição, não existe dois médiuns iguais, e nenhum de nós também somos iguais, mas os bons espíritos, porque eles respondem, de uma forma ou de outra eles respondem. Nós é que somos como aquele bonequinho, né? Surdo, cego, etc., e não queremos ouvir e nem ver, tá certo? Então, boa noite, fica aqui o convite, tá, gente?